Eu sou Maite Oliveira, terapeuta e mentora de terapeutas, e esse é o nosso terceiro vídeo, onde estamos falando da função terapeuta nas quatro dimensões. Então, tivemos o primeiro vídeo, onde eu expliquei sobre a fluxonomia, sobre as quatro dimensões da fluxonomia, que é uma ferramenta que eu utilizo na minha mentoria, né? Eu utilizo na minha vida, utilizo no meu trabalho, utilizo nos meus projetos e nas minhas mentorias também. Então, no primeiro vídeo, nós vimos a dimensão cultural. No segundo vídeo, nós falamos da dimensão ambiental. Quero até complementar sobre a dimensão ambiental, algo que não falei no vídeo da dimensão ambiental, que é sobre o tempo. O tempo, ele é um elemento que pode estar na estrutura e pode estar também no financeiro. Então, o tempo é também uma estrutura que eu posso utilizar a favor do meu trabalho. Em um outro vídeo, eu vou falar mais especificamente sobre o tempo, né? Esse valor que pode ser agregado ao nosso trabalho. Então, hoje nós vamos falar da dimensão social. Eu vou compartilhar novamente aquela bússolazinha da fluxonomia para explicar melhor, para mostrar o que que a gente já viu e as conexões também que a gente vai fazendo. Então, nós vimos aqui a dimensão cultural, né? A dimensão cultural tem a ver com a economia criativa e ela traz essa base, né, das histórias, dos valores, das habilidades, os nossos formações, toda a nossa história, nossa bagagem cultural está aí nessa dimensão. Depois a gente vê aí, ó, a dimensão ambiental. E a dimensão ambiental, ela é a infraestrutura, é o terreno, é o chão onde eu vou plantar essa ideia, né? E a dimensão social são as pessoas, a gestão, são os parceiros, aquelas pessoas com quem eu vou interagir para gerar o financeiro. Então, quando a gente fala de dimensão social, observe que ela está relacionada com a dimensão cultural. Então, veja, eu tinha falado no primeiro vídeo que a gente tem essas duas dimensões, que é esse comprar, vender, essa estrutura ambiental física e o financeiro, sem ter muito a questão do valor. Até expliquei sobre a questão da caneta, né? A gente poderia ter uma caneta Bic ou uma caneta que tem uma história, né? E aqui na dimensão cultural, a gente observa essa ligação da dimensão cultural e social, ou seja, essas duas dimensões, que é a economia criativa e a economia colaborativa, elas são pontos de exponencialidade das dimensões físicas, das dimensões mais 2D, né? A ambiental e a financeira. Então, o cultural e social, ele amplia, digamos assim, ele amplia esse valor da nossa, digamos, aquilo que a gente está observando, seja o nosso projeto, seja a nossa profissão. Então, vamos falar aqui da nossa profissão. A gente estava falando aqui da terapeuta. Então, tem esse cultural, toda essa bagagem que a terapeuta tem, ela vai colocar isso no chão. O chão é onde ela vai atender, a estrutura, o método, é, o local onde ela atende, e também é o tempo. O tempo também é um ambiental. E aí a gente vai é, conectar pessoas a partir disso. Ou seja, eu tenho uma ideia, coloco em algum lugar e vou buscar as pessoas. Essas pessoas, observe que ela vai se conectar, as pessoas se conectam por histórias. Isso que é que a gente tem que ter claro. Veja, o cultural e o social, eles se interrelacionam, eles se movimentam entre si. Então, é tipo assim, quanto mais bagagem, mais eu conecto pessoas, quanto mais eu conecto pessoas, mais eu tenho novas experiências e novos aprendizados. Então, eu aumento o meu cultural, e aí, com esse cultural novo, eu conecto novas pessoas. Então, aqui existe uma exponencialidade cultural, que é a melhor exponencialidade. Eu acho que quando se trata de exponencialidade, exponencializar o seu cultural é a melhor coisa.
Porque você vai conectando com novas pessoas, aí nessas pessoas, nessas parcerias, nessas experiências, a gente vai construindo um novo aprendizado, construindo um novo círculo social, outros aprendizados e vai voltando para o cultural. Então, esse cultural, ele vai fomentando novas ideias, eu vou novamente conectar com novas pessoas e assim isso vai crescendo. Por isso que a gente fala que é aqui no social que a panela ferve, como dizia minha prof. Patrícia. Patrícia Bittencourt. Então, Patrícia ensinava muito isso. É aqui no social que a panela ferve. Porque é aqui que o negócio vai para o financeiro. Então, se eu tiver só o cultural e eu não tiver esse social, se eu tiver um ambiental, não tiver o social, então não tem como chegar no financeiro, né? Então, a grandeza do social, ela é essa, né? É quem vai gerar. Quem vai gerar são os parceiros, os clientes, as pessoas com quem eu vou me conectar. Então, aqui eu vou olhar para a gestão, eu vou olhar para minhas redes, eu vou olhar como gerir esse negócio para que ele possa conectar mais pessoas e gerar esse financeiro. Então, esse é o intuito, né, de olharmos para essa dimensão social. E aí, observe, mais uma vez, as setinhas que eu vou falando. As setinhas, elas são a comunicação, ou seja, essa rodinha gira a partir da comunicação. Então, maximamente eu, sabendo quem eu sou, com todas as minhas habilidades, eu comunico, né, nesse ambiental, quem eu sou, e me comunico nessa rede social aqui, né? Quem sou eu, o que que eu faço, e isso vai gerando um financeiro. Observe que se eu tiver um muito cultural, mas se eu não comunico a ninguém, né? Se eu não comunico nem no ambiental, eu às vezes estou naquela sala, às vezes não tem nenhuma placa, às vezes não tem nenhuma comunicação, né? Então, a comunicação, ela vai fazendo todo esse fluxo, interligando essas dimensões para que elas possam chegar a um resultado financeiro. E veja, o resultado financeiro é o quê? A colheita do que eu fui plantando nessas outras dimensões. Então, essa colheita, ela também vai para cá, para o cultural. Que depois a gente vai falar sobre a dimensão financeira, que vocês vão observar que a dimensão financeira não é necessariamente o dinheiro. Existem muitas coisas dentro dessa dimensão financeira. Mas eu gosto muito de falar dessa exponencialidade. A gente já falou muito do cultural, que o cultural é o valor. Lembram da caneta? A caneta, uma tem preço e a outra tem valor. Então, a gente precisa fazer com que o nosso trabalho tenha valor, não apenas preço. Porque preço eu vou ficar numa concorrência de preço. O valor não, o valor é o diferencial. É aquilo que não importa, né? Não é sobre quanto vale financeiramente, é quanto tem um valor cultural que muitas vezes o próprio preço não vai cobrir, né? Então é busca desse trabalho valoroso, esse trabalho que vai ser valorizado. Então, nessa dimensão social, a gente vai cada vez mais, veja que aqui vai ser a potência da comunicação. Então, eu preciso ter, porque é aquilo que eu falei no início, no primeiro vídeo, né? Às vezes, você tem um ambiental digital, por exemplo, você tem ali uma rede social, um Instagram muito bonito e tudo, mas se a comunicação ela não leva à potência do seu cultural, ela não vai conseguir conectar pessoas, né? E às vezes, quando a gente fala de histórias, né, as pessoas se conectam por histórias, não adianta você contar histórias fantasiosas, não, histórias verídicas, experiências, a sua realidade, aquilo que você é, contar a sua história. Então, quanto mais você consegue ver a sua história maximamente, viver maximamente quem você é, logicamente, mais pessoas você vai conectar, porque essas dimensões, elas se ativam o tempo todo. E essa é a exponencialidade do cultural e do social, ok? Então, dentro do seu trabalho, você vai fazer esse mapeamento da dimensão social como? Primeiro, olhando quem são meus parceiros, quem são as pessoas com quem eu poderia fazer uma parceria. Quem são meus possíveis clientes? Onde eles estão? Eles estão no meu grupo da igreja? Eles estão naqueles meus grupos do WhatsApp?
Eles estão lá no Instagram, eles estão em algum lugar onde eu vou. Lembra, da questão do cultural? Veja, eu falo muito das palestras. As palestras, elas conectam pessoas. Eu levo o meu cultural para aquelas pessoas, eu conecto, eu mostro o meu trabalho, eu comunico, eu gero um valor no meu trabalho para aquelas pessoas, e essas pessoas podem comprar o meu negócio, comprar o meu trabalho, né? Então, isso gira, vai para o financeiro. Então, quando se trata de financeiro, às vezes eu fico olhando só a venda, eu esqueço de trabalhar o valor, porque quando esse valor cresce, ele se comunica por si mesmo. É algo tão valoroso que as pessoas vão indicando. É algo tão valoroso que não tem como passar invisível. Não tem. Por quê? Porque os resultados se sobressaem, né? E falam por si. Então, é isso que a gente tem que buscar no nosso trabalho, que o nosso resultado falem por nós, né? Que nós possamos avançar em valor, que o nosso trabalho ganhe tal valor que ele seja visto por muitas pessoas e assim poder gerar um financeiro melhor. Ok? Então faça o mapeamento, né, dessas redes que você tem, onde você pode levar o seu trabalho, olhando o ambiental e olhando o social. Que pessoas eu posso conectar. E também lembrando que quando a gente fala de comunicação, não necessariamente é uma propaganda, é um Instagram cheio de lives, cheio de vídeos. Não, às vezes você esquece de comunicar o seu trabalho para a pessoa aqui do lado. Às vezes nem a sua vizinha está precisando desse tipo de trabalho e você ainda nem comunicou. Entende? Às vezes não comunicou para o seu próprio cliente, que você tem um outro produto que pode ajudá-lo. Então, a comunicação, ela é do pequeno ao para o maior. Mas deve sempre lembrar que não necessariamente a comunicação é eu estar o tempo todo no YouTube e no Instagram fazendo live. Mas as pequenas comunicações que a gente deixa de fazer no dia a dia fazem muita diferença, tá bom? Então, olhe agora para a dimensão social, juntando essas três dimensões, e no próximo vídeo falaremos sobre a dimensão financeira, ok? Curta, compartilha, comenta, manda para alguém, né? Vamos levar esse conhecimento para mais pessoas, ok? Muito obrigada.